Olá, querido, tudo bem, Vitor? Acho que foi o Vitor que entrou agora. Começando então nossa aula agora. Bom, gente, a gente está numa segunda unidade. A segunda unidade, como vocês já reclamaram, é uma reclamação válida. É a minha reclamação também, ela está muito corrida, porque o semestre é muito curto e eu tentei organizar, na verdade, o material e as disciplinas, a disciplina, pensando em uma terceira unidade que tivesse um espaço para vocês desenvolverem os trabalhos finais. Então, eu não levei aula expositiva ou aula comigo ou atividade de estudo até a terceira unidade, porque ela ficaria muito diferente da disciplina no formato presencial. Né? Então, eu tentei manter a mesma estrutura do presencial, porque tem alunos e alunas que estão inscritos no presencial, nessa mesma disciplina, e que entraram na disciplina vendo mais ou menos o que eu ia fazer. Então, eu não queria me distanciar muito disso. Mas em contrapartida, o nosso semestre é pequeno. Então, a segunda unidade acabou ficando corrida para que a terceira unidade pudesse existir e que vocês pudessem ter um tempo de fazer as avaliações. Então, nessa segunda unidade, a nossa proposta é, de fato, fazer um estudo de caso do Império Romano. Né? Nesse sentido, a minha fala de hoje, a fala que eu vou apresentar a vocês hoje, ela tem como objetivo dar linhas gerais para que vocês possam se situar e sobretudo, para que a gente possa, então, entender qual é a conexão entre os textos, como os textos ajudam a gente a entender melhor a especificidade do Império Romano enquanto uma forma política. O objetivo também é a gente tentar entender a estrutura que sustentou política e economicamente esse império e, por fim, entender a importância de se olhar para as províncias. Né? Então, a gente tem um desafio muito grande, porque se no primeiro momento a gente vai construir o império como uma forma política que nasce na cultura republicana e que se mantém a partir do desenvolvimento de uma estrutura de poder diferente da República, mas resguardando algumas características que já apareciam no sistema republicano. A gente também tem a importância de se desenvolver uma estratégia que organize economicamente esse império. E, por outro lado, a gente tem questões sociais que vão aparecer em virtude das conquistas, quer dizer, a gente precisa estruturar esse Império Romano no seu início, no seu desenvolvimento, no seu meio e no seu fim. A gente tem esse desafio. Por outro lado, a gente também tem uma escolha metodológica, né? Que é pensar esse Império Romano não a partir de Roma apenas, não concentrando no que Roma fez politicamente, nas ações militares que levaram uma cidade-estado pequenininha no meio da Península Itálica expandir, crescer a ponto de construir o império que teve uma duração média de 6 séculos, né? Sendo um dos últimos impérios antigos que está mais perto de nós, né, em relação aos impérios nilóticos, em relação ao Império Aquemênida, em relação ao Império Alexandrino. Quer dizer, o Império Romano ele é o mais recente, né, olhando de frente para trás, né? A gente olha para trás, a gente vê o Império Romano com muito mais nitidez na história do que essas outras experiências imperiais. A gente também tem uma escolha metodológica, portanto, de não pensar esse Império Romano a partir das ações da cidade que o capitaneou, né? Que é a cidade de Roma. Então, não nos interessa aqui
e eu acho que isso é muito importante a gente entender de forma bastante clara, não nos interessa aqui reconstruir os fatos políticos e militares que construíram o que a gente chama de, que formaram o que a gente chama de Império Romano, né? Não nos interessa apenas isso, mas nos interessa, diante do tempo que nós temos, nos interessa entender os princípios conceituais desse império, né? Enquanto uma experiência política, quais eram as justificativas ideológicas e políticas desse império? Enquanto forma de poder, como é que esse Império Romano ele se diferencia da República Romana? Né? E tentando olhar para essa experiência imperial a partir da história global, do suporte metodológico da história global, como é que a gente pode enxergar o Império Romano numa perspectiva mais ampla, mais integradora, mais tentando entendê-lo no contexto mediterrâneo e não centrado exclusivamente na experiência romana. E aí vem a importância das províncias, né? Da gente olhar para essas áreas conquistadas como áreas que têm história, né? Então, é importante entender que o Império Romano é um império que ele constrói politicamente e militarmente uma rede de cidades, de regiões que são controladas por Roma, mas essas regiões têm vida própria. Daí os estudos provinciais, o estudo das regiões que foram anexadas e que foram transformadas em província. O que é província? É exatamente esse território que é anexado militarmente ao poder romano, mas ele também é anexado juridicamente. Então, provinciae é uma palavra latina que designa, que se refere a essa área transformada num território anexado que recebe uma intervenção administrativa romana. Então, percebam que o nosso olhar do Império Romano ele é um olhar que ele vai para além dos eventos políticos, onde a gente quer ver as estruturas que sustentam essa experiência imperial. Então, para a nossa aula de hoje, eu fiz vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Eu fiz uma pequenina, como diriam os portugueses, uma pequenina apresentação. Acho que vocês devem estar, já que eu estou aqui falando como português, devem estar a ver. Estão vendo? Alguém me fala sim ou não, só para eu saber se vocês estão vendo. Sim, Aira. Belezinha, Dani, obrigada. É Dani, eu já estou reconhecendo a voz de vocês. Pronto, quando a gente fala então e aí eu usei um título, que é o título que a gente vai ver no texto da professora Norma Musco Mendes, de 2006, um texto que vocês não leram, mas o texto que vocês leram dela recupera tudo isso que ela fala nesse segundo texto, né? Os últimos textos da Norma, eles são bem coladinhos em termos de conteúdo. Então, vocês vão se achar no que eu vou falar. Quando a gente fala, então, no estudo do Império Romano, a gente não pode esquecer e apagar o que existiu antes no contexto da política romana. E aí, as pessoas que ainda não perceberam, não estudaram Antiga 2, podem se ver um pouco perdidos nesse momento, né? Porque qual é a sequência lógica da história romana que a gente estuda lá em Antiga 2? A gente vê a monarquia romana, que começa ali no século, quer dizer, final do século X, no século IX, a gente já vai ver a ocupação da Itália, né? A gente vai ver a República Romana sendo fundada em 509. E aí a República Romana ela vai ter todo esse tempo de duração, né, cerca de 500 anos. E no finalzinho da República, que é no primeiro século antes de Cristo, é o último século antes da era antes de Cristo, né, antes da Era Comum, a gente vai ver várias transformações políticas na história romana,
várias transformações dessas que têm a ver com a expansão militar que Roma vai desenvolver ao longo da República. E a gente vai ver o desenvolvimento de um outro sistema político, que é o que a gente chama de um sistema político imperial. E é óbvio que eu estou dando essa linhazinha do tempo muito mais ligada à lógica didática do que à historiografia. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o Império ele começaria no primeiro século antes de Cristo, depois de Cristo, e iria então até mais ou menos o século, dependendo da historiografia, até mais ou menos o quinto século ou sexto século já da nossa era. E a partir do sexto século a gente já está vendo o contexto medieval no Ocidente, né? Pois bem, não é possível a gente pensar o Império e entender o Império sem entender a estrutura, pelo menos ter uma noção básica do que foi a política romana antes do Império existir. E aí eu estou falando da República Romana, né? Quem estudou Antiga 2 viu muito bem comigo, pelo menos, viu muito bem o funcionamento da República Romana, que é a segunda parte da nossa disciplina. Mas o estudo do Império eu apenas começo e não desenvolvo muito por conta do tempo que a gente tem. Essa disciplina, então, que a gente está cursando aqui, a ideia dela era preencher essa lacuna, né? Era enfatizar o Império Romano exatamente para tentar fechar esse ciclo de estudos sobre a cultura greco-romana. Então, para a nossa aula de hoje, na verdade, desde semana passada, qual era a minha proposta? Né? A minha proposta é partir, eu escolhi como ponto de partida para o estudo do Império a compreensão do que foi o sistema republicano, né? Não dá nessa disciplina para a gente recontar ou recuperar toda a república enquanto forma de poder, de política e a experiência a romana. Não é possível a gente fazer isso pelo tempo que a gente tem, também não é o objetivo da disciplina. Mas algumas noções básicas de como essa res pública, de como essa forma de governo denominada res pública, coisa pública em latim, é uma das definições básicas ou iniciais, né, preliminares desse vocábulo latino. Quais eram, então, essas definições básicas, né? Como é que essas definições básicas elas foram alteradas pelo contexto das expansões? E aí aqui eu já estou me adiantando. Estou dizendo para vocês que essas noções básicas elas foram se transformando ou elas foram sendo questionadas na medida em que a cidade de Roma crescia, né? Portanto, é preciso que a gente entenda como que a república, enquanto uma forma de governo cara a uma cidade-estado, na medida em que essa cidade-estado ela vai crescendo, né, a estrutura política que regia a cidade não dá conta mais. Ela começa a dar sinais de desgaste. E aí, um dos fatores mais importantes ou fundamentais para a gente pensar esse processo de desgaste da estrutura política republicana vão vir exatamente a partir das conquistas. A expansão do território controlado por Roma, ela traz consequências positivas, se é que a gente pode falar assim, e não tão positivas ou negativas. A positiva é que, óbvio, a gente vai ver uma cidade que aumenta o seu poderio político, econômico e controle de zonas estratégicas no Mediterrâneo. Mas os lados danosos é que o sistema de poder que era estruturado para dar conta de problemas do cotidiano de uma cidade pequena, de uma cidade com uma dimensão pequena, ele não suporta as demandas políticas que vêm por conta das conquistas. Essa é uma linha interpretativa para pensar a falência. Alguns falam de falência do sistema republicano, outros falam transformação do sistema republicano, outros falam desagregação da ideia de república, né? E aí a gente vai ter várias linhas historiográficas que apontam nisso, e o texto do Faversani caminha nessa direção. Então, sim, Dani, pode falar.
E essa questão desse segundo ponto aí, dessas transformações internas, né, que você acabou de citar, era exatamente o que eu estava pensando. No texto do Favezzani, né, ele vai citar o Sêneca como uma fonte que vai tocar principalmente nas pessoas, né, nos próprios romanos que se transformam, o pensamento deles se transforma e já começam a questionar essa república e muitos deles, né, até se revoltam contra o próprio modelo de política adotado nesse período, né, Sim. é o período aí de transformação para chegar até o que a gente conhece como império, né? Essa forma Sim. de transformações que ocorrem no pensamento das pessoas, tanto de forma interna com os próprios romanos e também pessoas de outras regiões que foram conquistadas. Sim, sim. Eu vou aqui só aceitar quem tá chamando a gente. Quem entrou agora? Acho que entrou uma pessoa agora, não? Acho que já entrou, já tinha. Ninguém tá esperando aqui, não. Tá. Sim, Dani, exatamente. Exatamente, né? A gente vai ver, então, que a percepção, né, de mudança, ela não é só política. E o texto do Favezzani é interessante, porque ele vai demonstrar exatamente isso. A ideia de um sistema que em crise, né, é marcado por vários eventos que acontecem no último século da República. A gente tem dezenas deles. A gente tem desde, por exemplo, guerras civis, a gente tem o processo de a introdução da violência nas disputas políticas na cidade de Roma, a gente nem conhece isso, né? A gente tem também o aumento do poder pessoal dos generais, a gente tem crises de abastecimento, a gente tem um conjunto de fatores, né? Norma trata disso um pouquinho no texto, o próprio Favezzani também vai falar pontualmente dessas questões, mas essa república cujas estruturas institucionais não dão conta mais do estado de coisas criado pelas conquistas, é um ponto muito importante para a gente entender como é que esse império, enquanto forma de governo, vai começar. Então, quando a gente fala de periodizações para entender o final da República e o início do Império, e aí o texto do Favezzani ele entra nesse exato sentido, ele é muito bom nesse sentido, porque ele vai demonstrar que você não tem um marco, você não tem um dia do fico, por exemplo, você não tem um 1º de abril de 1500, né? Você não tem uma data onde a República, naquele momento, foi sepultada, né? É o fim da República Romana. A periodização desse processo é uma periodização extremamente complexa, porque a República, enquanto narrativa, ela vai permanecer enquanto ideal, a República enquanto ideal, ela vai permanecer nos primeiros séculos do Império, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, se não der tempo de a gente terminar hoje, eu vou continuar isso na sexta-feira, né? Então, assim, a marcação entre o fim da República enquanto forma de governo e o início do Império, ele é muito elástico. Ele não se concentra em uma data, mas ele é um processo que vai acontecer ao longo do último século da nossa era e os primeiros anos do governo do próprio Otaviano, que é o primeiro imperador, que foi alvo, inclusive, da palestra que o professor Carlos deu na sexta-feira. Ele falou só sobre a importância de Augusto. Quem é Augusto? É o primeiro imperador, né? E como é que ele vai, nesse momento de transição, quais são as atitudes, as ações que Augusto vai ter em direção a conseguir, né, estruturar um novo governo, uma nova forma de governar, sem abrir mão dos princípios fundamentais da República Romana, que eram tradicionais à sociedade, né? Então, assim, o Principado, como o Carlos falou na aula passada, ele é aquele momento, ele é aquela forma de governo, aquele período político de passagem. Você tem muito da forma republicana, das instituições republicanas atuando, e você tem novos arranjos de poder acontecendo na cidade de Roma, na cultura romana. Então, essa imagem aí é uma estátua de Augusto, né? Chamada Prima Porta,
está no Museu do Vaticano hoje, e ela representa exatamente esse principado como uma forma de governo híbrida. Por quê? Porque Augusto está representado como um senador romano, ele está vestido com a toga militar, mas ele também tem aqui esse manto, que também tem um entendimento religioso e político, né? E ele está com uma pose de orador, ou seja, ele está recuperando vários elementos dessa tradição política romana republicana e concentrando isso tudo na sua própria pessoa, né? Então, eu trouxe algumas definições básicas para a gente entender que república é essa, o que é república. E essa é uma aula que eu gosto muito de dar em História Antiga 2, sobre esse ponto, porque a ideia de república que a gente tem hoje, ela resguarda essa tradição latina, né? Só que ela resguarda noções muito, muito superficiais do que seria a República Romana. Falar da República Romana não é falar do que a gente entende como república hoje, mas tem aí alguns princípios que também aparecem no nosso sistema, no nosso entendimento moderno, né? Odierno de república. Então, quando a gente fala de república, qual a noção básica que a gente tem que ter? Numa tradução direta, a gente vai ter res pública, coisa pública, aquilo que é público, né? O que é público? Aquilo que diz respeito a todos, né? Cícero, numa obra, no Tratado Filosófico sobre a República, vocês encontram facilmente na internet, né? E aí eu não estou falando da República de Platão, né? Eu estou falando da tradição latina, ou seja, a tradição do contexto já romano que interpreta, que constrói uma visão para que seja essa república. Cícero vai dizer o seguinte: é o assunto da união de certo número de homens associado por um consenso comum no direito e na comunhão de interesses. República, então, enquanto forma de governo, ela teria como pressuposto inicial essa relação de mando e obediência, ou seja, uma relação de poder que é centrada no domínio da lei, pelo princípio da soberania do povo. Então, você tem leis que são instituídas para manter uma coesão social, para manter uma harmonia social, né? E não seria o mando de um homem sobre o outro, não seria uma tirania, também não seria uma monarquia, que você teria aí uma casta que governa sobre os demais, mas nesse princípio republicano, a gente tem o domínio da lei como sendo aquele princípio, aquela ideia, aquele ideal que não defende basicamente, né? Não defende a vontade de um sobre todos, mas aquela decisão ou aquela ação que ela vai prever, cuidar do interesse coletivo, do interesse comum. Então, a lei seria essa instância neutra, a partir da qual, teoricamente, ela seria o fiel da balança nas disputas entre as pessoas. Só que isso tem um monte de problema, né? O princípio da soberania do povo como aquele em que vota as leis, né? Em que escolhe os seus governantes. E que, portanto, o exercício do poder é um exercício que ele parte dessa escolha e dessa aceitação de alguém que está acima do poder, que seria o povo, né? E aí Cícero continua: como as leis comandam os magistrados, ou seja, quem é magistrado aqui? Magistrado na República Romana é o governante, né? Aquele que exerce o poder, que é eleito pelo povo e que exerce o poder para o bem do povo, teoricamente, ou o bem da cidade, teoricamente. Então, como as leis comandam os magistrados, eles não agem como eles querem agir, mas eles agem a partir do que a lei determina. Também os magistrados comandam o povo. E se pode dizer verdadeiramente que o magistrado é a lei que fala, e a lei é o magistrado mudo. Essa citação de Cícero, a gente podia fazer um curso só discutindo república, né? República na história.
Qual é a diferença da República de Platão para a República de Cícero, para a República do Renascimento? Mas aqui a gente tem uma coisa que é muito interessante, que é a gente pensar a importância da lei e como que o povo, ou seja, a massa de governados nesse sentido, ela tem um papel muito importante, porque ela não é só governada, ela escolhe quem a governa. E as leis, no caso da cultura romana, elas passam pela aprovação do povo também. A estrutura de poder no sistema republicano, então, ele é baseado na cidadania romana, ou seja, no ser cidadão, né? Ou seja, você, na cidade de Roma, você é cidadão porque você contribui com seus impostos, você é cidadão porque você defende a cidade em caso de guerra, você é soldado, mas você também elege os seus governantes e você também pode ser eleito, né? Essa cidadania, essa participação pública, ela não vai ser nada democrática, né? Porque você vai ter aí várias pré-condições para o cara conseguir ser cidadão. Mas a participação na gestão do Estado, ela é possibilitada a esse cidadão, que ele pode participar na medida em que ele tem uma renda que o ajude a contribuir para a vida da cidade, e ele também tem legitimidade moral, que é a autoridade, a auctoritas, né? Que é essa autoridade a partir, eu brinco que é a partir do tempo de serviço, né? Ou seja, é o tempo em que ele vive, tem a ver com as tradições sociais em que ele e a família dele se inserem no contexto da cidade, né? Mas o que interessa para a gente aqui, disso tudo? O que interessa para a gente entender esse império? Nosso alvo é entender o império. Na República, o governo ele é feito por magistrados, ou seja, por políticos, por personagens, né, que atuam em várias frentes. Eles atuam na organização e na manutenção do Estado, das instituições políticas, na organização do exército e na organização da religião e dos costumes também, né? Então, a estrutura política republicana, ela trabalha em todas essas frentes, né? E no caso do contexto romano, o controle do Estado durante a República vai estar, então, numa aristocracia senatorial. O que é isso, né? É num grupo de famílias que vão ser as famílias mais antigas de Roma e que vão formar uma das principais instituições no contexto da República Romana, que será o Senado. A gente vai ver, então, que o exercício, aí eu trouxe uma citação de um texto que eu publiquei com a Norma em 2008, tem muito tempo, tem 12 anos esse texto, mas eu ainda concordo com ele. Como é que, então, esse aparelho republicano ele funciona, né? E aí eu quero fazer só um parênteses, que o pessoal do primeiro período que está cursando a disciplina, não fiquem assustados, porque tudo isso aí a gente vai estudar em Antiga 2, tá? A gente está em Antiga 1, vendo o contexto oriental. Quando a gente estudar a Antiga 2, a gente vai estudar todo o funcionamento da República Romana. Quem já estudou a Antiga 2, eu quero que vocês relembrem aqui, então, o que a gente pode chamar da espinha dessa república, né? O que eu estou chamando de, pensa num peixe bonito, gostoso, maravilhoso, assado. Quando você abre o peixe assado, você vê ali a estrutura da espinha, né? É o que sustenta o peixe. Aqui a gente vai ver essa espinha da república. O que a sustenta, né? Vamos ver nessa citação. E o que sustenta a República Romana? Posso traduzir isso por uma frase, uma pergunta, né? Como se desenvolve o exercício do poder na República? Porque é exatamente o império vai transformar exatamente a forma como o exercício do poder vai ser desenvolvido no contexto romano. A gente vai ver que muitas coisas vão permanecer, mas a lógica central do poder político na cultura romana vai se transformar da República para o Império. Então, a gente precisa entender como é que funcionava na República,
né? E é isso que a gente vai ver nessa citação. Nessa citação diz assim: o exercício da soberania na República é apresentado pela tradição historiográfica como resultado da ação conjunta do Senado como um conselho consultivo, das assembleias e dos magistrados. Havia preocupação de ressaltar a integração do populus romanos, ou seja, do povo romano, e do princípio da sua soberania como suprema fonte de poder decisório. No entanto, se observarmos os obstáculos existentes para uma efetiva participação do povo, veremos que o Senado sempre exerceu uma posição de preeminência, fundamentada pelo poder inato dos pátrios, dos senadores, consolidando o caráter aristocrático do poder, do governo. Vamos pensar um pouquinho nessa citação antes de passar para o parágrafo de baixo. O que nós temos aqui? O exercício da soberania na República é resultado da ação conjunta de 3 instituições, podemos dizer assim. O Senado, que será composto, que vai ter uma variação que vai variar, uma composição que vai variar ao longo da República, mas você já chega a ter 50 senadores, você já tem 100 senadores em alguns momentos da história romana, sobretudo no Império, você tem menos senadores no início da história política da cidade, né? Bom, mas o que é o Senado? Ele é formado por quem? Ele é formado por cidadãos, por anciãos, né? Eles vêm das famílias mais tradicionais da cidade, que eles tinham um poder religioso e eles também tinham um poder político. E aí ele funciona como um conselho consultivo. Aguarde um momento. Meu celular acabou de reconhecer a minha voz, né? Eu já estava fazendo uma ligação. Mas, enfim, ele atua como um poder, então, ele vai ter um poder tradicional na República, né? Outra instituição são as assembleias, né? As assembleias na República Romana, ela vai ter uma importância fundamental, porque a assembleia é o povo reunido para fazer decisões, para tomar decisões, né? E os magistrados, que são, então, uma gama de cargos públicos, de cargos políticos, né? De magistraturas, como a gente chama, que vão ter uma atuação, que vão ser as mãos e pés do poder político na República, né? Que vai manejar essa República, que vai operacionalizar essas ações políticas, né? Então, a gente vê essas 3 instituições, Senado, Assembleia e Magistrado, agindo colegiadamente. Isso aí a gente precisa... Oi? Quem? Alguém? Oi? Sim. É que a Adélia está pedindo para entrar, ela está esperando um tempinho já. Pois é, mas eu abri aqui e não abriu. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, aqui. Pronto. Acho que era só ela que estava esperando. Adélia, meu bem, você já conseguiu entrar, então? Pronto. Acho que sim, né? Acho que tem ninguém aqui mais esperando. Se alguém precisar entrar, vocês me falem, viu? Porque eu não consigo enxergar vocês. Tá bom? Voltando. Essa forma de governo, então, a principal diferença que a gente vai ver para o Império vai ser exatamente nessa estrutura. Porque o imperador, ele vai se colocar acima dessas 3 instituições básicas da República. Augusto, quando ele assume, quando ele alcança, quando ele chega ao poder, controla o poder político na cidade de Roma, ele vai desenvolver uma série de reformas políticas que vai fazer com que o Senado continue existindo, as assembleias também, o magistrado também, vão continuar existindo. Mas todos eles vão agir sobre a tutela, sobre a guarda, sobre o mando, sobre a ação forte, presente do imperador. Então, por isso que a gente fala que a República, ela não deixou de existir na narrativa. Ela continua existindo, enquanto princípio, né?
político. Mas, efetivamente, o que a gente vai ver é a centralização de poder em torno da figura de um novo ator político que vai ser o imperador, o imperator. Né? Então, perceba, só para a gente fechar essa segunda citação, para a gente lembrar como é que a República Romana funcionava. Somente aos pátres, e aí eu leio, quem é pátria? São esses pais de família, são esses chefes de família, são esses que também são esses senadores, né, em alguns momentos. Era reconhecida a titularidade do direito. Somente eles detinham gênios, a divindade protetora individual responsável pela fertilidade e prosperidade da família. Eles eram os guardiões dos mores, maiorum. Os mores englobavam os princípios fundamentais que norteavam a moral pública e privada, a vida familiar, o comportamento político e religioso. Ao serem ensinados e praticados pela família romana, garantiam o respeito à tradição ancestral responsável pela grandeza da cidade, constituindo, então, na base da educação do cidadão romano. Se a gente quiser trocar esse patres por senadores ou magistrados, também vai aparecer, vai fazer sentido essa citação. Então, a gente pode dizer que quem controlava a república aristocrática romana são esses senadores e magistrados. Teoricamente, o povo era a fonte do poder decisório, era a fonte de toda, era a origem e o final de todas as coisas. Mas, na prática, quem controlava o poder era o Senado e os magistrados. E observem, aqui eu estou fazendo uma síntese de uma coisa que é super complexa, que a gente tem uma disciplina inteira só para pensar nisso. Né? Então, só para a gente andar mais um pouquinho, como é que a gente vê, quando que esse sistema dava certo? Ou funcionava? Esse sistema funciona no contexto de uma cidade-estado. Né? Você tem um número reduzido de cidadãos, você tem famílias tradicionais que ocupam as melhores terras, que têm o controle de uma economia agrícola, passado de geração para geração. A gente funciona, esse contexto, então, ele atende ou ele diz respeito a uma cidade, a um território menor. Né? O que acontece? Qual é o fenômeno que vai provocar uma alteração sistêmica nesse contexto? O que é alteração sistêmica? Uma alteração estrutural. O que vai chegar para bagunçar o coreto? Né? Se a gente pudesse usar uma expressão mais jocosa. As ações militares, que elas vão acontecer de diversas maneiras, mas o princípio estratégicos dela vai ser o aumento do interesse dessa política senatorial, dessa república senatorial, de expandir e de controlar áreas estratégicas economicamente no Mediterrâneo. Então, pensa numa cidade que inchada populacionalmente, começa a ampliar os seus territórios com ações militares que começam ali na Península Itálica e que vão crescendo na medida em que essas ações militares elas passam a trazer recursos econômicos que vão sustentar, né, a ação política na cidade de Roma. Né? Então, a gente vai ver aí que esse interesse em anexar áreas, ele começa com algumas justificativas tentando resolver problemas sociais em Roma, né? Essa cidade começa a crescer nos 3 primeiros séculos da República, 700, 600, 500 e poucos antes de Cristo, 400 e poucos antes de Cristo, 300 e poucos antes de Cristo. E o que a gente vai ver? A gente vai ver que o crescimento da cidade vai fazer com que a necessidade de controlar territórios e fontes de matéria-prima como um dos motivos iniciais para Roma se lançar à expansão do seu território, que primeiro, como eu disse, vai acontecer na Península Itálica.
Mas a cidade, então, tem um autor chamado Wallace Hedrow, e outros que tratam da importância da guerra para a República, vai dizer que os retornos que a guerra vai trazer para a cidade de Roma vai fazer com que o aparelho político romano passe cada vez mais depender dessas ações de conquista, né? Nesse sentido, o que a gente vai ver com o aparelho republicano? O que vai acontecer com o aparelho republicano? Acho que mais alguém entrou, né? Ou não? Fechei a aula. Não, ninguém veio. Droga, gente, desculpa. Acabei fechando aqui. Pensei que alguém tivesse entrado. Ai, Deus. Aqui. Pronto, voltei. Era o meu WhatsApp que estava aberto. Pronto, o que a gente vai ver aqui? Na medida em que essas áreas vão sendo anexadas, e a gente vai perceber que as etapas de ampliação desse império vão fazendo com que as instituições republicanas elas não atendam mais às necessidades políticas que antes eram pensadas para o contexto de uma cidade. Então, aí eu trouxe uma outra citação para a gente entender um pouquinho como é que essa fórmula política republicana ela já não vai ser mais suficiente para dar conta de contextos tão amplos como são os contextos que vão aparecer a partir da ampliação do império, das ações imperiais. Então, diz assim, do mesmo texto que eu citei antes. Com o crescimento do Império Romano durante o período republicano, gradualmente Roma se transformou numa cosmopolis, ou seja, numa cidade que tem os seus limites institucionais e espaciais característicos das cidades-estados ultrapassado, principalmente diante da prática de concessão da cidadania. Como é que a gente vê essa expansão imperial, então? Eu trouxe aqui algumas fases para vocês perceberem como, pouco a pouco, as áreas sobre o domínio de Roma durante a República começam a crescer. As primeiras ações, então, como eu falei, são na Itália, né? Entre o século IV e o III a.C. Há quem diga que essa primeira fase da expansão do poder visava, então, controlar zonas estrategicamente importantes do acesso de água doce, de rotas comerciais na Península Itálica, né, visando a garantir o abastecimento de uma massa populacional que ocupava Roma e que deixava a cidade mais inchada, então a necessidade não conseguia atender as demandas por víveres dessas pessoas, então a anexação de áreas e a anexação de outras rotas de matéria-prima e de outras zonas férteis e de outras zonas, outros recursos hídricos era importante para a manutenção dessa sociedade. Mas essa primeira fase, essa foi só uma primeira fase, né? Quem diga que há uma transformação, e aí o texto do Escopacasa, que eu coloquei no CIGAR, é muito interessante nesse sentido, porque o Escopacasa vai exatamente dar essa orientação de como essa guerra ela vai mudar. O intuito da guerra muda, né, a partir do terceiro século. Acho que é um outro texto de Escopacasa que eu vou colocar lá, quando ele fala sobre essa hegemonia romana. Quando é que a guerra deixa de ser para obter matéria-prima e passa a ser com um outro interesse, né? Um interesse que é um interesse mais de manutenção de elites que lucram e que querem lucrar, que querem elas mesmas lucrarem, política e economicamente, a partir do exercício da guerra, né? Ou seja, não é uma necessidade social, mas é a necessidade de uma elite privada aí que quer enriquecer, e que enriquece muito a partir das ações militares. Uma marca disso vai se dar exatamente nessas guerras púnicas, né? Que é uma guerra que já está voltada para o Mediterrâneo Ocidental, que ela vai acontecer contra o Império Cartaginês, que a gente leu na segunda unidade, né? No norte da África, pelo controle do Mediterrâneo Ocidental. A gente vai ver uma sequência de 3 guerras, que começam em 264, terminam em 146, são guerras longas, mais de 100 anos de guerra, em que a gente vai ver Roma enfrentando
pela primeira vez, um grande oponente, não disputando áreas na Península Itálica, mas disputando o controle do Mediterrâneo Ocidental, ou de boa parte desse Mediterrâneo Ocidental. Então, a gente vê aqui o interesse de uma cidade-estado, que já não é mais o interesse de uma cidade-estado por controlar zonas de matéria-prima. A gente já vai ver o interesse aqui de uma cidade que está num processo franco, claro de expansão, cujos interesses agora são interesses que são interregionais. Né? E o Mediterrâneo aí, ele já era palco da atuação de outros jogadores políticos, podemos dizer assim. O Império Cartaginês, que também tinha interesse em controlar rotas comerciais e que já eram exploradas há muito tempo. Né? Então, o que a gente vê, essas guerras púnicas, a gente vê Roma entrando numa arena de guerra política, numa arena de estratégia militar, que a coloca de frente com outro grande jogador, que vai ser o Império Cartaginês. Mas essa atuação romana, então, ela consegue vencer em 146, esse Império Cartaginês. Então, a gente já vê uma Roma que já amplia as áreas de expansão para o que a gente chama hoje de França, para o que a gente chama de Península Ibérica, para o norte da África, quer dizer, ela já vê, ela quando suplanta o Império Cartaginês, a gente já vê Roma, então, atuando, né, sem grandes impedimentos, eu vou falar grandes porque a gente vai ver as resistências depois, mas para consolidar o seu poder no Mediterrâneo durante a República ainda. As ações no Mediterrâneo Oriental, eles coroam, então, esse processo de construção durante a República deste Império Romano, que a gente está chamando enquanto um conjunto de áreas dominadas por Roma. E a gente vai ver a outra frente, então, que é o Mediterrâneo Oriental. O que a gente tem ali no Mediterrâneo Oriental? Lá nos séculos II e I a.C., a ação sobre reinos helenísticos, ou seja, a ação sobre a Macedônia, sobre a Grécia, sobre Egito, sobre Síria, né? E aí a gente vai ver, então, essa composição do mosaico que a gente chama de Império Romano, quase finalizada, né? O que tem a ver aí com essa formação do Império? E aí aqui eu estou recuperando o texto da Norma, da Regina Bustamante e do George Davidson. A gente saiu agora do texto de Copacabana e está indo lá no texto deles, pegar o que do texto deles? O texto deles, a primeira parte é muito interessante, porque ele dá ali um panorama das características de uma experiência política que a gente chama de império. Quando a gente fala império, a gente está entendendo o quê? O que significa império? Né? E aí eles vão caminhar nesse sentido. Aqui eu recuperei 4 características que a gente vai ter. Né? Como é que esse império militar, a gente ainda não está falando do império enquanto forma política, agora a gente está falando do império enquanto uma ação de expansão. Primeira característica, ela tem uma ação política que a gente vê uma forte coerção e submissão pelas armas. É uma expansão que não se dá pelo comércio, é uma expansão que vai dar por um aparato, um aparelho militar, né? Coordenado por um Estado que comanda, que administra, que estrutura essas ações militares. Segunda característica, para além da submissão das armas, pelas armas, esse território, né? Alvo da ação política desse centro de poder. A consolidação com a fundação de um aparelho que, nesse caso, é um aparelho de cidades. Né? Você vai ver a fundação de cidades nas áreas que são conquistadas, em pontos estratégicos, associada à concessão da cidadania para as elites locais. Então, vejam, quando a gente fala da formação do Império Romano, a gente está falando da ação militar, sim, mas a gente também está falando do desenvolvimento de um sistema que vai amarrar administrativamente, politicamente, essas áreas conquistadas. E no caso romano, a gente vai ver que a política de fundação de cidade vai ser uma importante ferramenta usada nesse processo. E percebam que aqui eu ainda não estou fazendo as distinções
regionais que a gente começa a fazer a partir de hoje. Eu estou falando no geral. É a espinha de peixe que eu falei antes que a gente ia tentar construir. A gente também tem como terceira característica o controle de rotas comerciais e a introdução de um sistema de impostos. Então, aí a gente está vendo um exército que tem uma base econômica, um exército que tem uma base administrativa, política administrativa, um império, uma formação imperial que tem um interesse econômico pelo controle de rotas comerciais, mas não só de rotas, mas também de fontes de matéria-prima, áreas industriais, estou querendo dizer de uma indústria artesanal, de uma produção artesanal voltada para esse comércio de víveres, e um sistema de impostos que vai amarrar. Mas o texto que vocês leram da norma, se não me engano, da norma, mas a fala da Érica vai apontar isso para hoje. O que a gente vai ver é que, além dessa questão aqui, tem a questão cultural. A gente vai ver que, junto com essa estrutura que a gente está vendo aqui, uma outra estratégia que vai aliar religião, hábitos cotidianos, a introdução do latim como uma língua oficial nesse império, ou seja, essa parte mais sensível da introdução e da expansão da cultura romana para as áreas conquistadas, também vai ser uma ferramenta de domínio. E é exatamente nesse ponto que a gente precisa perceber como que o estudo do Império Romano ele é um exemplo interessante para a gente ver aquela questão a respeito do encontro de culturas. Porque quando Roma chega e impõe isso tudo aí, em várias áreas do Mediterrâneo, a gente está falando aqui do Mediterrâneo Ocidental, que já tem uma presença cartaginesa, ou do Mediterrâneo Oriental, que a gente tem uma forte presença helênica, a gente está falando de territórios aqui, só para citar dois casos, dois grandes exemplos, que já têm práticas culturais, que já tem uma história ali, que Roma, quando chega, ela não vai pegar uma borracha e vai apagar. Ela vai ter que lidar com aquilo ali. Então, é o que a gente chama de fenômenos de integração cultural. Alguns autores chamam de hibridismo cultural, de intercâmbio cultural. O que a gente viu também no Império Português. Quem não lembra aqui do Império Português? O que é a catequização? O que foi a catequização dos índios, por exemplo? No contexto da colônia Brasilis, né? Da terra Brasilis. O que a gente tem aqui é a vinda também desse aparato ideológico de dominação europeu, que vai ser suplantado, que vai ser imposto nas comunidades autóctones, né? Em alguns lugares ela vai dialogar, muito superficialmente. Em outros lugares ela vai suplantar de fato. Ele é catequizado, ele tem que esquecer como é que ele cultua os seus deuses originários, né? É claro que a gente vai ver, por exemplo, que vai ter fenômenos de resistência, e é um outro leque que a gente vai poder ouvir e pensar, né? Então, percebam, a gente vai fazer... o que eu quero... A gente vai continuar essa conversa, mas o que eu quero que vocês entendam aqui? O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala desse Império Romano imenso, como eu mostro aqui no mapa para vocês, ele começa pequenininho aqui na cidade de Roma, não sei se vocês estão vendo aqui o meu cursor, mas ainda no contexto republicano, e a gente vê, na verdade, que isso que começa em Roma vai ganhar uma amplitude mediterrânica. Observem aqui essa legenda. Aqui nessas cores vocês vão perceber o período em que essa região foi anexada. Então, olha só, em amarelo. Em amarelo nós temos aqui um território que foi anexado a Roma antes de 31, até 31 antes de Cristo. Lembrando que as datas são decrescentes, né? De 31 a 19, a gente vê essas anexações aqui em verde mais escuro. De 19 a 9 a.C., já no período de Augusto, esse verde mais claro, né?
e em rosinha as últimas áreas que foram anexadas. Então, assim, Augusto, como primeiro imperador, ele recebe um território, ele chega numa Roma que conquistou parte do Mediterrâneo Ocidental e Oriental. Com ele, essa consolidação da conquista ela vai alcançar quase a sua totalidade. E de modo que, ao longo do primeiro e do segundo século, já no governo imperial, a gente vai ver apenas as pouquíssimas expansões no contexto do leste europeu e no contexto aqui das tribos germânicas. De fato, que quando a gente fala de Império Romano, a gente está falando de um território muito vasto. E o nosso interesse, então, é entender como que, politicamente, aqueles princípios que antes regiam uma pequena cidade vão se transformar para serem usados ou servirem de base para o controle de uma zona muito mais ampla, né? Ayana, sim, querida. Quando a gente estudou sobre os impérios romanos, lá na primeira unidade, a senhora estava falando com relação à anexação desses espaços, né? Outras sociedades, outras culturas, enfim. Esse barulho está me desconcentrando. Desculpa. E eu queria saber se a gente pode meio que usar como analogia o que ocorreu nos impérios romanos, que era o quê? Que eles pegavam uma pessoa de lá do próprio território, né, da elite, para comandar, para não chegar como uma pessoa que impõe algo, uma pessoa desconhecida, que não conhece a cultura dali, como se configura, né? Usando um exemplo mais palpável, é como se alguém chegasse de Caicó para comandar a Serra Negra, e, na verdade, para não fazer isso de forma muito direta, vai pegar um serranegrense e vai dizer comanda isso aí e me traz as informações, como é que está acontecendo, como é que está liderando, e a gente vai fazendo a comunicação aí, e depois eu pago a você, tipo isso. Como é que funcionava essa questão exatamente? Boa, excelente. Antes de te responder, Dani, eu só vou dizer que a professora Érica já está entre nós. Seu microfone está fechado, Érica. Tá bem. Eu tô lendo seus lábios, aí eu tô te respondendo através do translabial. Eu sou estreante de Meet, gente. Desculpa. Terrível isso. Imagina. Então, seja bem-vinda, querida. Seja Obrigada. Eu só vou terminar aqui. Já te falo. Claro. Tá bem. Olha só, Dani, você tá super certa. Inclusive, voltar aqui só para vocês verem um pouquinho da apresentação. Quando a gente fala dessas áreas conquistadas, é muito importante a gente perceber que o aparelho político, ou uma das estratégias políticas para controlar toda essa região aqui, vai ser, de fato, uma integração das elites locais, das comunidades que viviam nessa região, né? E que vão ser, a partir da concessão da cidadania romana, integradas à estrutura de poder que Roma vai desenvolver nessas áreas. Então, por exemplo, Dani, a gente vai continuar falando desse tema, esse tema que você levantou, a gente vai continuar na sexta-feira, a gente vai continuar semana que vem também. Mas é muito importante que vocês percebam, então, que quando a gente fala da manutenção de um território tão vasto, a gente precisa relembrar que o exército não é a única fonte, não é a única base operacional desse controle, né? E os textos, sobretudo, gente, eu recomendo muito fortemente. A gente vai parar nossa aula aqui, tá? Mas a gente vai continuar na sexta-feira, tá? Só para poder, eu quero só voltar aqui para poder já dar um gancho daqui a pouco para a Érica. Mas é muito importante que a gente perceba, então, que quando a gente fala, né, de estudar o Império Romano a partir das províncias, ou considerando as províncias, a gente está trazendo essa cultura pré-existente das áreas conquistadas para o centro da política romana.
Ou seja, a gente já não vai ver mais uma cidade-estado cujas instituições são impostas e são válidas e conseguem atuar e controlar todo aquele território anexado. Isso não é historicamente verossímil, né? Na verdade, para a gente pensar o Império Romano, e aí que os estudos provinciais eles ajudam muito a gente a entender. Quando a gente fala do contexto da Britânia, por exemplo, qual é a pergunta que a gente faz? A nossa pergunta é: quando Roma chega, o que ela encontra lá? Quando o exército chega, o que ele encontra lá? A partir do momento que Roma chega pela força das armas, o que ela faz? Quais são as estratégias políticas que são feitas ali para conseguir controlar aquela região? Quando a gente olha para a Britânia e olha, por exemplo, a Península Ibérica, são dois territórios completamente diferentes, com culturas completamente diferentes. O que faz na Britânia serve para a Península Ibérica? Ou não serve? Ou serve com adaptações? E aí o que você falou o que você perguntou das elites, de como que esses grupos locais vão se anexar ou vão se relacionar com Roma, é o ponto fundamental para a gente perceber as diferenças na forma que Roma vai lidar com essas regiões conquistadas. Tá? Então, assim, segura isso aí. Aí eu vou só comentar o que o Rui colocou aqui. O Rui coloca, né? Pois a geografia é viva e se transforma. Assim, há quem diga que o Mediterrâneo era o asfalto branco da comunicação. Pois é, e não é, né? Quer dizer, a gente viu na unidade 1 que a gente já tinha uma atuação do Império Cartaginês. A gente já tinha uma atuação ali, a gente pode falar de um Império Arquimênida? Podemos, tá? Né? Mediterrâneo Oriental, mas tudo bem, mas a gente pode falar que ele já existia ali, né? A gente tem que falar dos impérios nilóticos, é uma fração mediterrânica que também já existia ali. Então, quando Roma chega, ela não encontra uma folha em branco. Ela precisa dialogar. Então, assim, queridos, eu queria saber se mais alguém tem dúvidas, vocês podem ir colocando aí.